Graças a Deus, queremos cumprimentar a todos os juvenis com a paz do Senhor. Para nós é um prazer estarmos aqui mais uma vez e para nós é sempre uma honra estarmos aqui para ministrarmos esta aula tão especial, para essa classe tão especial, não é mesmo, Rafaela, Renata? Sim. Para a classe dos juvenis. Amém. Amém, glória a Deus. Estamos em um cenário novo. Por sinal. Primeira vez que estamos. Queremos parabenizar, né, todas as pessoas que estão envolvidas, que ficaram envolvidas com esse belo trabalho. Estamos até tímidos. Amém. Então, o tema da nossa aula de hoje é vencendo o medo e a timidez. Eu gostaria que você, logo de imediato, desse o seu like neste vídeo. Não esqueça de fazer comentários, se identificar no chat. Você que é nosso aluno visitante também, que foi convidado por um dos alunos da classe, é sempre uma honra ter você aqui conosco, não é mesmo, Rafaela, Renata? Sejam muito bem-vindos. Eu tenho certeza que esta manhã será uma manhã maravilhosa, uma manhã de muitas bênçãos para as nossas vidas. Então, vamos primeiramente estarmos orando a Deus e em seguida estaremos dando continuidade à nossa aula. Senhor, meu Deus, meu Pai, queremos te agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui na Tua presença, Deus. Muito obrigado por este privilégio que temos para falar a Tua palavra a esta classe, aos jovens juvenis da nossa igreja, Marcas do Evangelho. Pedimos uma bênção especial para cada um dos Teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Então, neste momento, a nossa aluna Rafaela irá fazer a leitura bíblica em classe. A nossa leitura bíblica se encontra no Salmos 91, do 1 ao 16. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voe de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem na mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calçarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Glória a Deus, que palavra maravilhosa, não é mesmo? Esse Salmo 91 é um salmo bastante conhecido, eu creio que é um dos mais conhecidos da Bíblia Sagrada e para os juvenis também tem sido uma bênção essa palavra de Deus. O tema desta manhã, conforme já foi falado, vencendo o medo e a timidez. Esta lição de hoje é uma lição que visa despertar você, aluno da classe juvenis, você que é um jovem da nossa igreja, Marcas do Evangelho, a confiar em Deus, a vencer seus temores, a se colocar na presença de Deus, crendo que o Senhor é aquele que está sempre pronto a te dar vitória. Nós temos pelo menos Renata, Rafaela e irmãos que estão nos assistindo nesta manhã, 3 objetivos para esta aula de hoje, que eu creio que se nós conseguirmos atingirmos esses objetivos, nós podemos dizer que a nossa aula, modéstia à parte, né, alcançou o sucesso, porque é para isso que nós ensinamos, né, para alcançar o objetivo, não é mesmo? Então, refletir sobre os problemas que o medo e a timidez podem ocasionar, pontuar a respeito de como superar o medo e a timidez
e exercitar a coragem e a confiança com a graça de Deus. Então esse é o objetivo desta aula, é que no final desta ministração você possa realmente vencer todo medo, vencer seus traumas, vencer, vamos dizer assim, talvez suas fobias, né? Alguma timidez maior que você tenha na sua vida, que possa servir de impedimento para você fazer melhor a obra de Deus. Vamos então ao nosso primeiro tópico de hoje, que é sobre o problema do medo. O medo, ele é um problema e o medo, ele nos paralisa, não é mesmo, Rafaela? Sim, o medo é uma emoção, um sentimento de um perigo iminente, né? Iminente. Então, o medo, a gente consegue perceber que ele não tem só o seu ponto negativo, mas ele tem um ponto positivo também. Porque se o perigo está vindo sobre a sua vida, se você sentir medo, tem como você se proteger. Mas a maioria das vezes, o medo, ele não vem para a gente se proteger. Ele acaba fazendo com que nós paralisamos, né? Estagnamos no lugar. Então você acha, Rafaela, que é possível um jovem ou um juvenil ter um medo tão grande de algumas situações da sua vida? Vamos colocar assim, na igreja, por exemplo. Eu tenho medo de me apresentar ali em público, de falar, de ministrar, eu fico receoso e dá aquela angústia, aquela ansiedade. Isso é algo que pode, muitas vezes, paralisar o jovem, né? Impedi-lo de ter um crescimento, um desenvolvimento da sua vida espiritual, não é mesmo? Com certeza, o medo ele tem de fazer com que nós nos excluímos da nossa realidade, né, que está ao nosso redor. Então é algo que precisa ser trabalhado. Eu creio assim, nós que já passamos por várias fases da nossa vida, vamos colocar assim, eu no meu caso, a própria Renata que aqui está também, não somos tão velhos assim, mas também não somos tão jovens. Então, a gente já enfrentou também os nossos medos, né? Os nossos temores. Quando mais jovem, tinha aquela questão assim, você vai falar, você vai ministrar. Então, vinha aquele sentimento, né? Aquela angústia, aquela coisa. Por um lado, é positivo, conforme você falou, porque dá aquele temor, dá aquela sensação assim, de que você vai estar ministrando, ou cantando, ou fazendo algo que vai ser visto pelas pessoas. Mas, por outro lado, também é algo que vai servir para o seu desenvolvimento. Então, a gente tem que trabalhar bem essa questão do medo, da timidez, porque se nós nos fecharmos, se nós colocarmos o medo como uma resistência, aí há um grande perigo de nos paralisarmos, né? E, conforme vamos seguir aqui com a Renata aqui, inibindo o nosso potencial, não é mesmo, Renata? Sim. Nós vamos ver também, Evangelista Jason e Rafaela, que o medo é capaz de inibir o nosso potencial na obra de Deus. E isso é extremamente prejudicial para nós, para todos nós, né? Por quê? Porque pode nos fazer não avançarmos na obra de Deus como nós deveríamos. Por quê? Porque nós temos aquele medo e o medo nos inibe de estar fazendo algo, né? Então, nós ficamos paralisados, não desenvolvendo o que temos que desenvolver na obra do Senhor por causa desse medo, né? E esse medo pode nos tornar improdutivos e, consequentemente, não produziremos e não colheremos nada na seara do mestre, né? E não é isso que o mestre quer para nós, né? O mestre é que nós colhemos, que nós semeamos, né? Para que nós podemos, né, nós vamos ver, baseado na sua fala, Renata, mais adiante um pouquinho, que vários personagens da Bíblia, eles tiveram que lidar com seus medos. Sim. Eles tiveram que lidar com as suas angústias, com os seus temores. E esses medos, alguns neutralizaram eles, paralisaram eles. Outros conseguiram avançar um pouco mais e venceram. E conquistaram, fizeram grandes obras para Deus, não é mesmo? Verdade. Então, o medo, né, como já foi falado, ele nos impede de viver a plenitude de Deus. E esses homens que meu pai acabou de falar, eu vou citar 3 aqui agora, bastante conhecidos. Como, por exemplo, Moisés. Quando Deus chamou ele para livrar o povo, né, do Egito, Moisés sentiu medo. Josué, quando Deus chamou ele para substituir, né, a liderança de Moisés após sua morte, ele também sentiu medo. Gideão com os midianitas, né? O medo fez ele
malhar o trigo no lagar em vez, né, de ser na eira. Então o medo, ele faz com que a ação do Espírito Santo não chegue até as nossas vidas, né? Porque o Espírito Santo, ele quer nos usar, mas o nosso coração precisa estar totalmente livre de tudo aquilo que nos afasta dele. E o medo é algo que preenche o nosso coração. E nós só vamos conseguir vencer o medo se nós deixarmos primeiramente o Espírito Santo agir na nossa vida, primeiramente internamente, e depois, quando ele agir na nossa vida, dentro do nosso coração internamente, nós vamos conseguir, né, nos livrar desse medo e avançar e viver uma vida plena em Deus. Sobre Gideão, que dentre tantos personagens aí que você citou, nós podemos perceber que ele, quando estava ali, tinha coisas boas em Gideão, tinha coisas interessantes. Eu creio que foi isso aí que fez Deus chamar, porque mesmo ele com medo, ele estava fazendo o que os outros não fizeram. Ele estava malhando o trigo num local errado, que era um local de amassar uvas, podemos assim dizer, o lagar, né? Mas, assim, o que Deus viu nele foi o quê? A disposição dele, o desenvolvimento dele, a vontade dele de, assim, não perder. Ele queria ganhar, ele não estava satisfeito, ele queria ganhar, ele queria não ver a sua terra, o seu fruto do seu trabalho perdido. E quando ele estava ali naquela situação, o anjo chegou e disse: o Senhor é contigo, jovem valoroso, ou homem valente. Na verdade, ele estava com medo, mas o que o Deus falava para ele? Para despertar nele a sua potência. É interessante, né? Porque nós somos, a gente gosta de usar muito essa palavra aqui na igreja, nós somos improváveis. Então o Gideão também era improvável, ele sentia medo, mas Deus declarou sobre a vida dele uma palavra contrária daquilo que ele estava sentindo. E é isso que a Bíblia também nos ensina o tempo todo, porque às vezes nós somos medrosos, muitas das vezes nós não confiamos em Deus, muitas das vezes nós não somos fortes, mas Deus vai lá e diz: jovens, sois fortes. Então ele sempre declara, Deus está sempre declarando o contrário daquilo que nós estamos sentindo. Então nós vivemos sempre o quê? Por princípios, né? E não por sentimentos. Amém, glória a Deus. Então vamos olhar bem para frente ali, para os nossos juvenis. Vamos declarar para esses jovens, a nossa igreja Marcas do Evangelho, que eles são fortes, que eles são valorosos. E com certeza Deus deseja trabalhar na vida deles, amém? Amém. Vamos lá, 1, 2, 3. Jovens, sois fortes. Maravilha. E agora nós vamos para um momento curiosidade com a nossa juvenil Rafaela. Então peraí que eu vou producionar. Estamos aqui no quadro Curiosidade, com o tema de hoje, medo. Então, todos nós, quando crianças, já sentimos medo de alguma coisa. Mas não só quando criança, durante toda a nossa vida. Toda experiência negativa é capaz de nos deixar com medo. Mas o medo sem limite já se torna fobia. O medo é uma resposta bioquímica do nosso corpo frente ao perigo. Envolve sudorose, aumento na frequência cardíaca e níveis elevados de adrenalina. É um sinal que o nosso corpo dá para fugirmos de algo que está prestes assim a nos atacar. Mas a resposta emocional do medo depende de cada indivíduo, de como cada pessoa irá lidar com esse medo. A fobia na psicologia se trata de um transtorno de ansiedade e está classificado como um transtorno fóbico. Mas será que nós devemos sim sentir esse medo ao ponto de nos fazer sentir fobia, de sermos ansiosos? Não. A palavra de Deus diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim, que no caso aqui é Jesus. Mas vamos conhecer as 5 fobias mais comuns. A primeira é a fobia social, que é aquela que a gente sente medo de ser julgado, tem medo de alguém ficar falando mal da gente, mas é muito mais fundo. A fobia social é aquela que muitas das vezes a pessoa não consegue nem falar em público. A pessoa que tem uma fobia social, ela sente um nível de irritabilidade, de uma angústia muito forte. O segundo tipo de medo é a claustrofobia, que é aquelas pessoas que sentem medo de ficar em lugares muito fechadinhos.
Terceiro tipo é a glossofobia, que se assemelha um pouco com a primeira fobia que a gente falou, né? Das pessoas que têm medo de se socializar. Mas a glossofobia é aquela que a pessoa não consegue falar em público. E nós cristãos devemos ficar atentos, porque isso pode nos atrapalhar no desenvolvimento da obra de Deus. Quarto tipo, agorafobia, que é a ansiedade de estar preso em alguns lugares que seja difícil de sair. Ou seja, avião, cinema, feira, porque é muita gente, então a pessoa ela não aguenta ficar dentro desse espacinho com um monte de gente apertada. E o quinto e último medo é acrofobia, que é medo de lugares altos. Mesmo se a pessoa não tiver chance de cair, ela vai estar ali morrendo de medo. E eu, gente, eu odeio altura. Não gosto. A não ser se for de avião. Tá, então não devo odiar, né? Mas, enfim, eu não gosto muito de altura, eu morro de medo de cair, mas esse medo não me paralisa. As técnicas usadas pelos especialistas são desde terapias e relaxamentos, mas nós, cristãos, confiamos no verdadeiro amor. E o verdadeiro amor é capaz de lançar fora todo medo. Ele já nos resgatou para estarmos livres de todo jugo opressor. Portanto, o Senhor cuida de nós o tempo todo. Então nós nunca estamos sozinhos. Se nós nunca estamos sozinhos, em qualquer situação, quando nós estamos nos sentindo medrosos, ansiosos, quando nós estamos nos sentindo cabisbaixos, tristes, nós podemos clamar ao Espírito Santo, que eu tenho certeza que se o nosso coração estiver sincero, Ele irá nos socorrer. É importante lembrar que não podemos desprezar as ajudas médicas, pois foi Deus também que deu sabedoria aos doutores para estarem à disposição para nos ajudar. Mas, quando tudo diz que não, você já sabe para onde recorrer. Bom, pessoal, esse foi o quadro Curiosidade de hoje. Comenta aí no chat se você já conheceu alguns tipos dessas fobias aí. Mas agora, vamos voltar para a aula. Voltei! Agora vamos continuar com a aula. Que quadro especial, não é mesmo? Que maravilha! Como nós podemos aprendermos com esse quadro, falando aí um pouco sobre as fobias, sobre os medos que muitas das vezes atingem os jovens, né? Todos nós, algum dia, algum momento, já tivemos também nossos medos, mas confiamos na graça de Deus para vencermos. Vamos agora ao nosso segundo tópico, falando sobre timidez, um grande desafio a ser vencido. Nós vamos ver que o nosso comentarista da lição, ele elenca pelo menos 3 razões pelas quais nós devemos vencer o medo. Nós vamos ver que o medo, ele atrapalha o desenvolvimento do jovem, ele sufoca o seu crescimento e ele dificulta também o recebimento do Espírito Santo de Deus na sua vida. Renata, fala para nós aí um pouquinho sobre essa questão do medo atrapalhar o desenvolvimento. Vamos lá. A timidez diz respeito a um acanhamento excessivo que pode atrapalhar o nosso desenvolvimento espiritual, mental e ainda os nossos relacionamentos, né? Então essa timidez, ela tende a nos atrapalhar em todas as nossas áreas, né? E como eu atuo como professora, então nós vemos que esse acanhamento, essa timidez, ela prejudica muito o desenvolvimento da criança, né, no seu crescimento, e a criança torna uma criança muito resguardada, ela tem medo em falar, em se expressar. Se ela tem alguma dúvida, ela fica com aquela dúvida guardada, porque a timidez, o medo em se expressar atrapalha o desenvolvimento dessa criança. E essa criança vai carregando isso ao longo do tempo, dos anos, e isso acarreta no seu desenvolvimento. Fica uma criança, se torna um adulto difícil de se expressar, em dizer o seu sentimento, né? Então nós podemos perceber, né, Renata, que essa timidez, muitas vezes, até mesmo assim,
ao crescer este jovem, né, que já se tornou, já podemos dizer, adulto, uma pessoa assim, mais introvertida, que tem dificuldade de relacionamento, que tem aquela certa timidez, e isso tudo trazendo, assim, vamos colocar assim, quando chega no seio da igreja, se torna um jovem também com dificuldades de crescimento, de desenvolvimento, e isso convívio social, né, com os outros jovens também, né, porque por causa daquela timidez que ele carrega com ele, né, não foi trabalhado, né. E isso é algo que, de alguma maneira, na igreja, a gente precisa também trabalhar, a gente precisa estar junto, nós precisamos que os nossos líderes, nossos professores e aquelas pessoas que trabalham, que lidam com os jovens, com os adolescentes, que seja algo também assim trabalhado na vida deles para que eles possam vencer essa timidez e realmente serem vitoriosos. Nós vamos ver também que a timidez, ela dificulta o recebimento do poder do Espírito Santo de Deus. E aí, em que sentido seria essa dificuldade, né? Não vamos colocar isso aqui como sendo muitas vezes assim, a timidez é um pecado, a timidez então é uma falta muito grave. Não, isso é uma questão de temperamento, é uma questão de temperamento da pessoa, do jeito de ser da pessoa, mas quando isso acaba limitando demais o jovem, ele acaba muitas das vezes não tendo assim aquela ousadia, né, aquela intensidade. Nós estamos numa igreja, todo mundo já percebeu, que os nossos jovens eles são intensos naquilo que fazem, na área do louvor, na área do evangelismo. Então, é muito difícil hoje, até podemos dizer assim, ter uma pessoa muito tímida, um jovem muito tímido na nossa igreja, devido a esse envolvimento, né, Rafaela, que nós temos com a juventude, de envolvê-los, de trabalharmos. Então, é muito importante que não tenha ninguém que realmente fique de fora para não ser abençoado e receber a bênção de Deus. Mas a gente sabe que a timidez realmente ela pode dificultar o recebimento do poder do Espírito Santo de Deus. Muitas das vezes, as pessoas, né, jovens que são mais tímidos, eles têm medo, igual, de ser batizado com o Espírito Santo, por medo mesmo, do que as pessoas vão falar, da reação dele, né, a forma como ele vai receber o Espírito Santo, como vai ser a reação dele, tem medo de alguém falar, mas é porque, eu tô pulando, que não sei o que, tô chorando demais, não. Então fica acanhado e às vezes acaba não recebendo o Espírito Santo, né, por essa timidez. E achar até que é uma coisa dele, é uma coisa de si próprio, né, então assim, por isso nós devemos, assim, percebermos, né, essa timidez na criança e começar já a trabalhar para que não venha crescer um adulto com essa timidez, com esses acanhamentos, né, que isso atrapalha a vida espiritual dele, o crescimento espiritual dele. E não, né, só a vida espiritual, mas também qualquer outro ambiente. Em toda a área, né, na vida dele sentimental, toda a área da vida dele atrapalha, né, na vida adulta. Então, diante de tudo aquilo que nós fomos falando, nós falamos sobre vários tipos de medo, nós falamos sobre as dificuldades que o jovem tem para poder vencer e avançar. Agora, como podemos vencer o medo e a timidez? Nossa aula ficaria incompleta se nós não falarmos sobre isso aqui, porque são fatores importantes. Como vencermos o medo e a timidez? O primeiro ponto importante é falar com Deus para falar com as pessoas. Achei isso aqui interessante. Ou seja, quanto mais buscamos o Senhor, quanto mais nós nos entregamos a Ele, mais Ele nos enche e vai tirando de nós a nossa timidez. Vide o caso dos apóstolos, em especial Pedro. Pedro era um discípulo que antes de receber, né, vamos dizer assim, o avivamento da sua vida, ele era um discípulo de altos e baixos, cheio de fraquezas, cheio de temor, né? Nós temos ali o exemplo quando Jesus o chamou para ir ao encontro dele nas águas, né? Andando sobre as águas, ele foi, logo ele se atemorizou. Nós temos ali outros exemplos de fracassos de Pedro, quando ele tinha assim, aquela instabilidade na sua fé, mas quando ele recebeu o Espírito Santo, quando ele recebeu a graça do Espírito Santo de Deus, ele foi transformado. E foi um homem que pregou para multidões, foi um homem que levantou coxos, paralíticos, através da sua fé em Jesus Cristo. Então, isso é muito importante. Para tudo, Brasil!
vamos dar uma pausa para um quadro surpresa. Eu sei que vocês amam testemunhos. Então, hey, fala aí! Então, juvenis, estamos aqui com duas meninas lindas, maravilhosas, que eu amo muito, para fazer essa participação, que é a Sofia e a Manu. Então, estamos aqui para conversar um pouquinho sobre o medo. Então, sem mais delongas, bora lá. Sofia, me conta aí alguma situação em que você sentiu medo e que esse medo, assim, fez você paralisar, sabe? Que impediu você de cumprir a obra que Deus queria fazer através da sua vida. Olha, tem um exemplo muito bom que é no evangelismo. No evangelismo, para quem não sabe, tem um grupo de louvor e abordagem. Tem outros grupos também, mas esses são os principais. O da abordagem, quando eu fiquei nela, eu tinha muito medo de falar com as pessoas. Eu deixava muitas pessoas passar por mim e eu não abordava elas e elas ficavam sem a palavra de Deus. Nossa, forte. Pesado. Mas assim, no evangelismo, né, algo assim que nós precisamos estar sempre muito sensíveis e às vezes a gente até sente vontade de falar com a pessoa, mas a gente fica tão assim atemorizado com medo do que a pessoa vai falar, que a gente às vezes acaba passando. Isso já aconteceu comigo também várias vezes. Eu fico no louvor, mas às vezes eu sempre vejo alguma pessoa passando assim e que eu posso ter a oportunidade de chegar pra alguém da abordagem e falar, vai lá abordar. Mas eu sempre fico assim, ai, será que é coisa da minha cabeça? É sempre assim, é sempre tipo, Deus, ele tá ali, tá falando, né, tá direcionando, mas o nosso medo muitas das vezes pode nos impedir, né? Infelizmente. E você, Manu? Então, eu cantava em várias igrejas, só que teve um momento que me deram a oportunidade e eu rejeitei, porque eu não tinha nenhum louvor pra cantar. E a partir desse momento, eu simplesmente só parei de cantar. E não queria mais nada com Deus e tal. Só que agora eu voltei. Ai, glória a Deus! Isso também, eu já parei também, tipo, teve um determinado momento da minha vida que eu também fiquei um pouco fora da igreja e aí eu também parei de fazer tudo que eu fazia, de cantar, de dançar e foi realmente, tipo assim, um tempo em que eu até dançava e cantava, mas não era voltado, direcionado pra Deus. E aí quando eu voltei pra igreja, eu também fiquei assim, tipo, ai meu Deus, tem tanto tempo que eu não faço isso, tanto tempo que as pessoas, assim, porque geralmente o nosso medo é do que as pessoas vão pensar, né? E a gente até falou também, tem um medo específico sobre isso, que a gente já falou nessa aula. E a gente sempre fica com medo do que as pessoas vão pensar, só que a gente esquece, né, que o Espírito Santo, ele é o Espírito que nos deu ousadia, então nós não precisamos ficar, assim, querendo se esconder ou fugir. E já falando de esconder, de fugir, na Bíblia nós temos vários homens de Deus que em vários momentos sentiram medo, porque mesmo eles sendo um homem de Deus, eles eram pessoas normais como nós. Então, Manu, fala aí pra gente algum personagem bíblico que você lembra aí, que já sentiu medo e que já pensou em parar, em desistir. Jonas tinha um chamado pra ir a uma cidade, Deus mandou ele ir pregar uma cidade, e ele não foi. E por consequência disso, ele foi engolido por um peixe grande, no caso, por causa de medo. É isso. Glória a Deus. É pesado. Pesadíssimo. E você, Su? Eu tenho Salomão. Ele ficou com muito medo de reinar depois do pai dele. E por isso ele foi pedir socorro a Deus. E aí Deus respondeu às preces dele. E ele fez um pedido. E foi sabedoria. Depois que ele pediu sabedoria, Deus se agradou tanto do pedido dele que, além de sabedoria, Deus deu muitas riquezas para ele e ele reinou muito bem. Isso me faz lembrar daquele versículo, né? Buscai primeiro as coisas de Deus e as demais coisas você não acrescentadas. Porque Salomão, ele podia ter pedido qualquer coisa. Mas ele pediu o quê? Sabedoria. Uma lição super importante para nossas vidas, né, Juvenil? E para finalizarmos, nós vamos dar aqui algumas dicas, vamos falar como você, juvenil aí de casa, pode lidar com medo. Isso mesmo.
Então, um exemplo é pedir auxílio a Deus e ajuda aos líderes. Eles podem nos ajudar. Com certeza. Sim. Também tem a oração, o jejum e principalmente busca e intimidade com Deus, porque tendo intimidade com Ele, exatamente, tudo se resolve. E é algo que eu também sempre falo pra muitas pessoas, né? Quando às vezes vem até a mim falar, comentar alguma coisa que tá passando por algum momento difícil, às vezes do medo ou de qualquer outra situação também. Gente, estudar a palavra de Deus, é decorar versículos e declarar esses versículos sobre a sua vida. Sim. Porque em qualquer circunstância, boa ou ruim, a palavra de Deus tá ali para nos ajudar, para nos direcionar. E se a gente aprender da palavra de Deus, nenhum mal pode ficar de pé sobre nossa vida, né? Tanto medo, tanto qualquer outro sentimentos ruins. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês. Eu amei. Quero vocês aqui de volta nas nossas aulas. E é isso, juvenis. Voltamos pra aula. Mas também tem um ponto importante aqui, que seria o segundo tópico, né, Renata? Que é sobre a questão da leitura. Fala para nós aí esse ponto aí. A leitura é primordial para nós vencermos esse medo e a timidez, né? Então, infelizmente, a nossa geração trocou os livros pelos diversos tipos de mídias existentes, né? Celular. Então, tudo os jogos, né? Então, eles trocaram a leitura por essas mídias que hoje está aí sufocando nossas crianças, nossos jovens, né? Mas a leitura ainda é uma boa forma de aprendermos mais, a comunicarmos e buscar interação social. Nós percebemos, igual eu em sala de aula, aquela criança que desenvolve mais na leitura é uma criança que consegue escrever mais, é uma criança que está mais interagindo com seus colegas, né? E aquela criança que é de pouca leitura é uma criança mais retraída, mais na dela, conversa pouco, né? Então, por isso, a leitura ainda é um meio, né, da gente perder essa timidez, né? A leitura é tão fundamental, Renata e Rafaela, que quem lê sabe mais, quem lê compara ideias, quem lê tem argumento. Quando você começa a conversar com uma pessoa, que a pessoa não tem argumento, a pessoa é muito, como a gente dizia, bobalhada, vamos dizer assim. Ela não sabe desenvolver a conversa, né? Ela não sabe desenvolver a conversa porque às vezes falta leitura. E principalmente aqui entra um ponto interessante, Rafaela, Renata, principalmente a leitura da Bíblia, a palavra de Deus, que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então hoje a nossa igreja ela tem um devocional diário, nós somos despertados a lermos a palavra de Deus diariamente, através de uma Bíblia específica que a nossa igreja, ela, graças a Deus, ela distribui, ela tem os direitos autorais, podemos assim dizer, e cada um de nós temos uma leitura diária a fazer, e é muito importante estarmos em dia, porque é através da leitura da palavra de Deus que nós crescemos, que nós desenvolvemos mais e mais a nossa fé, o nosso caráter, e é um grande desafio essa leitura da palavra, porque nós sabemos que ao lermos a palavra de Deus, nós nos alimentamos daquilo que solidifica a nossa fé e nos dá cada vez mais é o poder da palavra, né? Eu sempre falo, tipo, a Bíblia, ela é o nosso manual e tudo que nós precisamos tem na Bíblia. Então, existem vários versículos que nós, quando estamos sentindo algum sentimento ruim, alguma emoção, né, que não condiz com a palavra de Deus, a gente pode declarar sobre a nossa vida. Então, se a gente está com medo, a gente pode declarar, eu sou teu Deus, né, não há o que temer, contigo eu estou, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Então, e não só para isso, mas para vários outros tipos de sentimentos, né? E algo muito importante também para nós vencermos o medo e a timidez, ou enfim, qualquer outro sentimento ruim, é pedir ajuda, né? Primeiramente a Deus e também a pessoas maduras que estão ao nosso redor. Por exemplo, nossos líderes, né? Os pastores, a nossa liderança local, né, dos jovens, a Tia Rê, a Amanda, porque é muito importante nós estarmos sempre rodeados de pessoas que vão fortalecer a nossa fé. Não há problema. Mentores espirituais. Não há problema você, às vezes, contar, tipo, pro seu amigo, tô passando por dificuldade, ore por mim, me ajuda. Mas é importante a gente sempre estar contando para pessoas que têm uma fé
né, mais firmada, que tem uma fé mais sólida, porque são pessoas que têm um nível espiritual maior do que o nosso amigo, entendeu? E foi para isso que Deus fez a igreja, né? Para um fortalecer o outro. Se um cair, a pessoa ir lá, o outro lá, levantar. A gente conversa muito, né? Somos uma família aqui, a gente conversa muito sobre essa questão que a Rafaela está falando, porque nós já participamos de outros ministérios e que nós tivemos que aprender muitas vezes assim, meio que na base da pancada, né? No linguajar aí, né? Popular. E hoje a nossa igreja ela tem um ministério assim tão maravilhoso que os nossos jovens, eles podem ser acompanhados, nós temos, tipo assim, eles podem ser referência. Se hoje, vamos colocar assim, a Rafaela, vamos usar o exemplo dela porque ela está aqui na sala, mas tem outras meninas também. Se hoje a Rafaela, de repente, é uma referência para uma jovem menor, com a idade menor. Então, acima da Rafaela já tem alguém que é uma referência para a Rafaela também aqui na igreja. Então, é uma igreja que tem pessoas preparadas, capacitadas para te ajudar a você em qualquer situação da sua vida. Então, se hoje, querido aluno desta classe, se você passa por um momento de ansiedade, de medo, de temor, de dificuldade, procure os seus líderes, procure pessoas experientes que a nossa igreja tem, que com certeza você vai ser abençoado. Se você é um visitante de alguma outra igreja, você pode buscar ajuda para o seu líder local. Amém. Então vamos concluir a nossa lição, né? Essa lição maravilhosa que eu tenho certeza que Deus falou profundamente no seu coração e vamos estarmos com essa palavra. Só venceremos o medo e a timidez com a graça de Deus e também uma dose de esforço e boa vontade de nossa parte. Não vamos colocar tudo na conta de Deus, não. Deus, ele pode nos abençoar, Deus, ele vai nos capacitar, Deus, ele vai tirar de nós os nossos medos, mas nós vamos também fazer a nossa parte, sendo voluntários na obra de Deus, se apresentando, querendo, desejando cada vez mais a presença do Senhor na nossa vida. Amém, Renata? Amém, Rafaela? Glória a Deus. Então, vamos ofertar, né, na obra do Senhor, ajudar. Você pode ofertar através do PicPay, do Pix, conta bancária, ou né? trazendo culto à noite. Ou trazendo culto à noite. Também tem a campanha dos Mil Valentes, né, Rafaela? Nos ajude a conquistar esse espaço que tem campo, diversas salas para você que é criança, um adolescente. Então, vem ser um valente conosco, né? E nos ajudar. Uma melodia, ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Então vamos orar agradecendo a Deus por esta manhã tão maravilhosa.
Senhor nosso Deus, queremos te agradecer, Pai, por esta aula tão especial, que o Senhor possa estar abençoando a vida dos nossos jovens, dos nossos juvenis, que eles sejam uma bênção, Senhor, para a glória do teu nome. Nós cremos e confiamos em ti. Amém. 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 Deus abençoe, juvenis. Deus abençoe. Um abraço.